Olá pessoal, professor Thiago Pereira aqui para mais uma aula de física básica nossa, né? A física é chamada física do zero. Para que serve esse projeto nosso? Para você que tem uma dificuldade aí em entrar na parte matemática da física, né? Para entrar nessa parte mais assim elaborada da física, para você ter uma base. Na verdade que muitos aí de vocês estão um tempo sem estudar, muitos de vocês não viram aí uma física completa. Eu mesmo confesso que como eu fiz o ensino em escola pública, eu tive uma dificuldade grande para começar a física. Que bom se eu tivesse na minha época uma aula aí de física do zero. Então essa aulinha, ela mistura meio que conceitos de física, conceitos de matemática, para poder fazer você entender então essa base aí da física, ok? Vamos juntos então? A primeira parte dessa aula fala sobre razão. Ele já começa com um texto bem interessante, né, falando da nossa vida diária. Estamos sempre fazendo comparações, né? Sempre comparamos coisas na vida diária para ver quem é maior, quem é menor, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. Tá? Na linguagem matemática, essa comparação, tá, é uma divisão. Nós usamos uma comparação na forma de divisão. Uma razão é uma divisão entre dois números. Então, uma razão é uma divisão entre dois números. Você vai se deparar com isso em exercício de física do tipo, calcule a razão entre A e B. Quando eu falo razão entre A e B, por exemplo, razão entre 3 e 5 é 3 dividido por 5 ou dessa maneira, 4,5 por 2 ou dessa maneira, ok? Pode ser que eu deixe também na forma decimal, né? Eu também posso deixar esse 3 dividido por 5, que é 0,6, na forma decimal. Tudo bem? Esse 4,5, que é 2,25, eu posso deixar também na forma decimal. Então veja, a razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. Ok? Lembra disso então? Razão é divisão entre dois números. Exemplo ali, ó. A cada 5 metros de comprimento temos 20 metros na largura. Eu estou usando exemplos, né, da razão na física, né? Ele fala que a cada 20 metros no comprimento tem 20 metros, cada 5 metros no comprimento tem 20 metros na largura. A razão então é 5 por 20, ou, simplificando, eu posso simplificar, né? 1/4. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva, 1/2. Qual é a razão entre os dias de sol e os dias de chuva? 1/2. 2 kg estão estragados de cada 10 kg. 2 por 10, ou simplificando, dividindo por 2, dividindo por 2. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Ok? Então, use essa razão quando queremos comparar unidades entre si. Para fazer uma bebida, usaram-se 3 litros de sumo de laranja e 2 litros de água. O sumo da laranja está para a água na razão 3 por 2 ou 3/2. Um exercício bem tranquilo, fala assim, Maria e João dividiram a pizza entre si. Maria ficou com 400 gramas da pizza e João com 500 gramas. Lembrando que eu falo 400 gramas e 500 gramas. Eu não falo 400 gramas, tá? Só uma correçãozinha. Qual é a razão entre a massa de pizza de Maria e a massa de pizza de João? Ora, a razão nada mais é do que uma divisão, então essa razão vai ser a da Maria, 400, pela de João, que é 500. Eu posso escrever, cortando os zeros aqui, 4/5. E também pode escrever, né? 4/5 é 0,8. Ok? Então, como é uma aula de física básica, eu vou fazer essa divisãozinha aqui para vocês, tá? 4/5. Eu vou colocar um zero aqui e coloco um zero aqui. 40 dividido por 5, como 5 vezes 8 dá 40, fica 0,8. Tudo bem? Então, se as grandezas são de mesma unidade, comprimento, largura, área e área, suas medidas devem ser expressas nessa mesma unidade. Então, a razão é um número adimensional. Então, se eu tenho duas grandezas na mesma unidade, a razão entre elas acaba sendo algo sem unidade nenhuma. Por exemplo, quero determinar a razão entre as áreas da superfície das quadras de vôlei e basquete. Sabendo que a quadra de vôlei tem uma área de 180 metros quadrados e a de basquete 240 metros quadrados. Então a razão entre as áreas da quadra de vôlei e basquete é quadra de vôlei 180, quadra de basquete 240. Se quiser simplificar, você pode cortar esse zero, vou até colocar assim, ó. 180 por 240. Pode cortar esse zero,
Dividir por 6, 18 por 6 dá 3. Dividir por 6, 24 por 6 dá 4. Ou escrever 0,75. Tudo bem? Agora vamos lá, para grandezas que não são da mesma unidade. A razão é um número cuja unidade, então, depende das unidades das grandezas, a partir das quais eu vou determinar a razão. Então, para irmos de A para B, percorremos 240 km. Fazemos esse percurso em 3 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo é a divisão, isso é uma velocidade, né? Uma velocidade escalar média. Então, a razão entre a distância percorrida e o tempo é fácil de calcular. Basta pegar 240 km, dividir por 3 horas, né? 240 dividido por 3 dá 8, dá 80. E aí, as unidades continuam aqui. Quilômetros por hora. O quilômetro por hora continua. Não podemos, como está avisado ali, não podemos esquecer, né, a unidade resultante. Aqui, em comparação, o que tinha acontecido é que 180 metros quadrados dividia com o 240 metros quadrados. O metro quadrado cortava com o metro quadrado, por isso não tinha unidade, tá? Quando não tem unidade, a gente chama essa grandeza de adimensional. Aqui os dois têm unidades diferentes e acaba que a razão aparece ali, a unidade. Aparece a unidade após fazer a razão. A largura e o comprimento estão na razão de 4 para 7, admitindo que o perímetro do terreno seja 66 metros, determine a largura. É um terreno então retangular. Certo? A razão entre a largura e o comprimento é 4 para 7. Então, largura e comprimento estão na razão de 4 para 7. Largura pelo comprimento é 4 sobre 7. Só que o que é o perímetro do terreno? Opa, sobre 7. O perímetro vai ser largura, mais comprimento, e dá 66. Largura mais largura, 2 larguras. Comprimento mais comprimento, 2 comprimentos. Isso dá 66. Tá? Dividindo tudo por 2, vou dividir por 2 tanto aqui quanto aqui. Eu tenho largura mais comprimento, é igual a 33. Tá? Então, gente, para resolver isso aqui, eu vou até... Para resolver esse exercício, vou só pegar uma parte em branco aqui. Tá ali. Eu vou agora utilizar essas duas equações em conjunto, ok? Então, vou pegar essas duas equações agora juntas, uma com a outra. Vamos lá. Se largura mais terreno dá 33, largura mais comprimento dá 33, e largura pelo comprimento dá 4/7, posso passar o comprimento multiplicando aqui, ó, nessa equação. Vai ficar largura igual a comprimento vezes 4/7. Então, essa equação acaba ficando assim, largura, que é essa largura, eu vou trocar por comprimento vezes 4/7 mais comprimento, é igual a 33. Multiplicando tudo por 7, o 7 vai ficar como um vírus aqui, né? Aí acaba que esse 7 vai cortar com esse 7, eu vou ter que 4 vezes o comprimento, mais 7 vezes o comprimento, é igual a 33 vezes 7. 4 mais 7 dá 11 vezes o comprimento, é igual a 33 vezes 7, que dá 231. O comprimento então dá 231 dividido por 11. E acaba dando 21 metros. Ora, voltando para essa equação, largura mais comprimento é igual a 33, largura mais 21 é igual a 33. Que número que mais 21 dá 33? Eu tenho 12.
largura é igual a 12 metros. Então, com essa ideia de razão, nós descobrimos a largura e o comprimento, ok? Tá lá, descobrimos a largura e o comprimento do terreno. Proporção. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Agora falamos então de razão e meio que já falamos de proporção sem querer. Mas vamos falar da proporção propriamente dita agora. Em uma pesquisa curta foi obtido o seguinte resultado. De 30 alunos entrevistados, 10 gostam de física. Portanto, também poderíamos supor que se forem entrevistados 120 alunos, 40 deverão gostar de física. Na verdade, ao falar de 40 dos 120, estamos afirmando que 10 estão representando em 30 o mesmo que 40 em 120. Então assim, se eu falo que 10 gostam de física, né, dos 30, eu posso dizer que se eu aumentasse essa proporção para 40, 120 gostariam de física. O que eu fiz aqui foi multiplicar por 4. Né? Daqui para cá eu multipliquei por 4, daqui para cá eu multipliquei por 4. Essa é a ideia de proporção. Toda proporção, né, você tem duas razões que se equivalem, duas razões que são iguais. Se eu falo que, aqui ó, 10 está para 30, 40 está para 20, se eu igualo duas razões, eu tenho uma proporção, ok? Essa é a ideia de proporção. E uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então se eu tenho aqui, ó, A dividido por B é igual a C dividido por D, o produto dos meios, C vezes B, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. Ok? Considere então a razão 2 por 7. Se multiplicar ambos os lados pelo mesmo número, por exemplo, por 3, temos uma nova razão. Então assim, ó, 2 por 7. Se eu multiplicar por 3 aqui e multiplicar por 3 aqui, eu vou ter 6 por 21. Né? Uma proporção é isso, é uma igualdade entre duas razões. Se eu pego duas razões e estabeleço uma igualdade entre elas, eu tenho uma proporção. Agora vamos falar de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Essa é a parte importante da nossa aula, tá? Falar quais grandezas são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais. Essa é a parte bala aqui que eu vou usar muito com vocês aí, né? E que com certeza na sua provona do Enem vai ter alguma coisa aí sobre isso. Então presta muita atenção que essa parte é importante. Então assim, as grandezas podem ter proporcionalidade direta ou inversa. Se as grandezas são diretamente proporcionais, isso significa que se x aumenta, y aumenta na mesma proporção. Tipo, se x dobrou, y dobrou. Se x triplicou, y triplicou. Se x diminui, y diminui na mesma proporção, tá? Ou seja, aumentando ou diminuindo numa certa razão, a outra aumenta ou diminui nessa mesma razão. Então, se eu aumento a grandeza, a outra aumenta. Se eu diminuo a grandeza, a outra diminui. Assim, ó, olha esse exemplo. 1 km é percorrido em meia hora. 2 km são percorridos em 1 hora. Aqui é quilômetros, né? Tá. E aqui é 1 hora só. 3 km são percorridos em 1 hora e meia. 4 km em 2 horas. Percebam que aqui, ó, eu dobrei as horas, eu dobrei a quilometragem. Aqui, eu tripliquei as horas de 1 para 3, eu tripliquei a quilometragem, eu tripliquei as horas. Então, quilômetro e hora são grandezas diretamente proporcionais, ok? A razão entre elas vai ser uma constante. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas vai ser uma constante. Então, imagine o seguinte, x e y. X é proporcional a y é proporcional a x. Então, se x é 0, y também vai ser 0. Então, a razão y por x vai ser uma constante. Essa é a ideia. Esse k é a constante de proporcionalidade direta. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Como velocidade, por exemplo, é a razão entre distância e tempo, percebam o seguinte. Se eu mantenho a mesma distância, então eu vou daqui até um lugar, daqui até
a minha casa. Um carro mais rápido vai demorar um tempo menor, certo? Agora, se eu manter a mesma velocidade, vejam como eu tenho isso aqui. Se eu manter a mesma velocidade, V vezes ΔS é igual a ΔT. Opa, passar o ΔT multiplicando. V vezes ΔT é ΔS. Se eu manter a velocidade, ΔT e ΔS são proporcionais, ó, tempo e distância são proporcionais. Então, manter a mesma velocidade para um carro. Ele vai mais longe, né? Ele vai mais longe se ele gastar mais tempo. Quanto maior o tempo que ele fica na estrada, mais longe ele vai. Quanto mais longe ele vai, mais tempo ele fica na estrada. Grandezas diretamente proporcionais. Então, quando uma grandeza é multiplicada por um fator, a outra será também multiplicada por esse fator na equação. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, presta atenção nas equações, como que são as diretamente proporcionais. Como? K é y sobre x, passando multiplicando, eu tenho que k vezes x é igual a y. Toda vez que eu tenho uma equação assim, x e y são diretamente proporcionais. Por exemplo, vou pegar aqui uma equação. Força é massa vezes aceleração. Se eu tenho uma massa constante, quanto maior a força que eu faço, mais o corpo acelera. Então, se a minha força duplicar, a minha aceleração duplica. Se minha força triplicar, minha aceleração triplica. Nós vamos usar isso muito nas nossas equações. Tá. Uma torneira deita para um tanque de início. Uma torneira deita uniformemente para um tanque de início estava vazio 4 litros por minuto. A fim de meia hora, quantos litros de água despejou a torneira? Tá. A constante K, ela é volume pelo tempo. São 4 litros a cada 1 minuto. Esse é o K. Vamos lá. A fim de meia hora. Como K é volume, vou escrever vol aqui, para você não confundir com velocidade, pelo tempo, e o K vale 4 litros por minuto, em meia hora, são 30 minutos. O tempo está aqui embaixo, vou trocar 30 minutos. Quantos litros despejou? Vol. Troca, corta minuto com minuto, passa 30 multiplicando. 4 vezes 30 litros é o volume. Volume é de 120 litros. Você vê que vai ficando cada vez mais interessante. A gente consegue aí, através de constantes de proporção, equacionar as coisas. Grandezas inversamente proporcionais, elas são o contrário. Quando uma delas dobra, a outra cai pela metade. Quando uma cai pela metade, a outra dobra. Então, se aumenta uma, a outra diminui. Se diminui uma, a outra aumenta na mesma razão, na mesma proporção. O produto x vezes y dá uma constante k. Então, o k é a proporcionalidade inversa. Vamos lembrar a proporcionalidade direta. Y por x era igual a k. Ou seja, y era k vezes x. Quando eu olho para lados diferentes da equação, isso é proporcionalidade direta. Agora aqui eu tenho que x vezes y é igual a k. X é k dividido por y. Quando x aumenta, y diminui. Essa é a direta. Essa é a proporcionalidade inversa. Então, quando eu tenho, por exemplo, velocidade e distância por tempo, se eu manter a distância constante, esse é o nosso K. Se eu multiplicar a velocidade por 3, se meu carro é 3 vezes mais rápido, ele demora 3 vezes menos tempo. O tempo será dividido por 3, se a velocidade for multiplicada por 3. Agora a regrinha de 3 simples, né? Olha só, regra de 3 simples, ela tem duas razões, ou seja, ela tem uma proporcionalidade.
Se para tomar um banho de 12 minutos uma pessoa gasta 0,45 kWh, quanto consumirá se aumentar o tempo para 20 minutos? Então 12 minutos, 0,45 kWh. 20 minutos, vai gastar um tempo. Como eu posso colocar aqui, igualar duas razões? Corta minuto com minuto, eu tenho que 12 vezes o tempo é 20 vezes 0,45. 20 vezes 0,45 dá 9. 12 vezes o tempo é 9. Tempo vai ser 9 dividido por 12, que é 0,75. Isso aqui não era tempo, né? Perdão, isso aqui era quanto ele vai gastar, era potência. Eu dei uma bobeira aqui. Só trocar ali por potência. 0,75 kWh. KWh que inclusive é energia. Potência é quilowatt. Depois vocês vão ver isso na nossa física. Potência é medida em quilowatt. Pode ser medida em quilowatt, uma das unidades dela. E energia, que pode ser medida em quilowatt-hora, ok? Enfim, o resultado ia dar certo, mas eu quero colocar para vocês já, conforme vamos usar aqui, ok? Regra de 3 inversa. 3 máquinas demoram 270 dias para derrubar um prédio. Se agora a mesma empresa possui 7 máquinas, quantos dias serão necessários para derrubar o mesmo prédio? Pessoal, ao invés de multiplicar em x, como fizemos aqui, nós vamos fazer assim, ó. 3 máquinas demoram 270 dias. 7 máquinas. Quantos dias? Vai ter um tempo agora. Ao invés de multiplicar em x, vamos multiplicar assim, ó. 3 vezes 270 é igual a 7 vezes ΔT. Passei dividindo, vai ficar 3 vezes 270 dividido por 7. 3 vezes 270 dá 810. 810 dividido por 7. Tempo dá 810 dividido por 7, que é igual a 115,7 dias. Então, quando é uma regra de 3 inversa, toma muito cuidado, ao invés de multiplicar em x, eu passo reto aqui e multiplico eles reto, ok? Então, alguns exercícios poderá ser usada a regra de 3 inversa. É bem raro acontecer isso aqui na física, mas podemos utilizar também. Agora, uma coisa interessante, eu vou te mostrar a equação da força gravitacional, nós vamos resolver um exercício aqui de regra de 3, de proporção, que é um exercício com a cara daqueles que aparecem aí na sua prova. Até agora a gente brincou um pouquinho, agora vamos ver como que aparece numa prova. Na equação da força gravitacional, a força e as massas são diretamente proporcionais. Então, a força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui vai aparecer um K, uma constante de proporcionalidade, que na verdade chama-se G. Tá? E depois a gente vai ver o porquê que ela chama G. Aqui, se você colocasse qualquer coisa, né, um L, um J, dá certo. Se a distância entre os dois corpos é duplicada, ora, se eu aumento a distância aqui 2 vezes, como aqui eu tenho 2 ao quadrado, a força cai 4 vezes. E a massa de um deles aumentar 4 vezes, se a massa aumenta 4 vezes, a força aumenta 4 vezes. O que ocorre com a força gravitacional? Ela cai, ela aumenta 4 vezes e ela cai 4 vezes. Ou seja, o que vai acontecer com ela? Continua o mesmo valor. Ok? Cuidado que a distância é ao quadrado, por isso se ela aumenta 2 vezes, isso aqui cai ao quadrado, cai 4. 2 ao quadrado é 4, beleza? Com isso fechamos essa nossa aula de proporção, né? É uma aula que fica alguns detalhes ainda nela, né? Mas
Espero eu que vocês tenham entendido isso aqui bem, porque nós vamos usar essa proporção muito ali daqui pra frente. Quem gostou da aula, dá um curtir aí, curte a nossa aula, né? Mande um recado pra gente, sempre interaja, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Tchau, tchau.